Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estaremos falando sobre evangelhos, hoje especificamente falando de Lucas e João. Então fique ligado no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com várias pessoas, curta e se inscreva no canal. Vamos lá! O primeiro ponto para a gente iniciar na nossa aula vai ser Lucas, tá? E Lucas, ele vai ter uma curiosidade para nós aqui e eu já quero ouvi-los, quem sabe, expor as suas ideias. Lucas é o terceiro evangelho dos sinóticos, né? Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos. Nós compreendemos, pelo contexto histórico e a tradição, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E aí vieram Mateus e Lucas, tá? Agora, Lucas, sendo um dos evangelhos, existe na história da igreja a concepção de que Lucas, ele faz parte de um conjunto, vamos dizer assim. Lucas Atos, Atos dos Apóstolos, o Praxis Apostolum, que é a prática apostólica, a vivência apostólica, é um outro livro que é atribuído também a Lucas. E no contexto do primeiro século, somos levados a acreditar, pelos estudiosos das Sagradas Escrituras, que Lucas e Atos formavam um conjunto, era um único livro. E este conjunto de Lucas, o Evangelho, e Atos dos Apóstolos formavam os escritos lucano, né? Os escritos de Lucas. Então nós temos aí esta primeira questão a ser tratada, o Lucas Atos, para depois nós falarmos sobre João. E na última aula nós vamos descrever os detalhes sobre Atos dos Apóstolos. Mas tem essa curiosidade aí para nós, que é o escrito lucano, Lucas Atos, que são os dois textos aí que faziam parte de um único livro atribuído a Lucas. Tradicionalmente, nós temos na história da igreja o reconhecimento de que esse texto foi escrito por Lucas, tá? Lucas é mencionado no texto das Escrituras e nós conhecemos um pouco sobre a história de Lucas, um dos apóstolos, um dos seguidores de Jesus aí no primeiro século. Agora, o que nos chama atenção aí no texto de Lucas, do Evangelho, especificamente, Atos nós falaremos no último encontro. O que nos chama atenção é as fontes que Lucas utilizou para escrever o seu Evangelho. Quais foram as fontes utilizadas por Lucas para escrever o seu Evangelho? De onde Lucas extraiu essas informações, né? De onde vieram as informações lucanas? Quais foram as fontes dele? Nós falamos na aula passada sobre ditos, as perícopes, a tradição oral, os ditos. O que seriam esses ditos, né? Para um grande número de estudiosos, os ditos aí são aqueles recortes de determinados assuntos que Jesus falou e que posteriormente foi escrito pelos apóstolos através de informações de várias pessoas que foram testemunhas oculares, né? E aí essas tradições orais foram escritas. Por outro lado, existe alguns que querem dizer que os ditos são textos escritos, né? Alguns textos que foram escritos. Então, quais seriam as fontes utilizadas por Lucas para escrever o seu Evangelho? Bom, um dos primeiros pontos é que Lucas, ele tomou como base para escrever o seu Evangelho a primeira fonte que estava disponível, que foi o Evangelho de Marcos. Marcos havia escrito o seu Evangelho a partir, quem sabe, de uma cooperação e daquilo que ele ouviu de Pedro, o apóstolo Pedro, diretamente de Pedro, e do que ele aprendeu na tradição oral. Então, Marcos, a fonte de Marcos
a gente sabe que é divina, o Espírito Santo que inspira, mas ele certamente teve contribuições de Pedro e também da tradição oral para que pudesse escrever o seu evangelho. Já Lucas, parece-nos, como diz os estudiosos, que Lucas teria utilizado o evangelho de Marcos como uma fonte para que ele pudesse escrever o seu evangelho. Então, uma das fontes lucana seria o evangelho de Marcos. Bom, além do evangelho de Marcos, existe uma teoria alemã e de vários outros pesquisadores de que Lucas teria utilizado algumas fontes, né? A fonte Q. A fonte Q, na interpretação de alguns teólogos alemães, porque Q vem da palavra Quelle, Quelle que significa fonte, né? Então, a teoria da fonte seriam escritos que se perderam e que Lucas utilizou essa fonte, essas informações que ele colheu, né, de outros escritos que já falavam acerca de Jesus. Essa é uma teoria. No entanto, essa teoria ela não tem uma solidez, né? Porque nós não temos nenhum achado que comprove a existência dessas fontes, né? Desses textos que eles supõem que existiram, esses textos. Então, a interpretação liberal, a teoria das fontes, né, Kelly, de que Lucas utilizou alguns textos ou algumas informações que já estavam escritas para fazer ou redigir o seu evangelho, ela não tem uma base sólida, né? Essas são só teorias e questões levantadas. Mas a verdade é que Lucas usou uma fonte, ou seja, o Evangelho de Marcos, como base para poder escrever o seu Evangelho e a inspiração divina. Outra fonte possível utilizada por Lucas para escrever o seu Evangelho é o próprio Evangelho de Mateus. Mateus seria uma das fontes, porque Marcos, sendo o primeiro a ser escrito, Mateus escreveu de uma forma diferente para um outro público, que era o público judeu. Lucas agora está escrevendo com outra perspectiva, para um outro público, para uma outra classe de pessoas. Então, ele vai tomar como base para desenvolver o seu evangelho, o evangelho lucano, o texto de Mateus e também o texto de Marcos. Outras fontes extras bíblicas que são as sugeridas pela interpretação alemã, que é a teoria de Kelly, nós não temos como comprovar porque tais fontes nunca foram encontradas, né? Então, o que é mais possível aqui é que Lucas tenha escrito o seu evangelho a partir da tradição oral que foi colhida daqueles que estavam à sua volta, que acompanhou o ministério de Jesus, o ministério apostólico, e que também ele teve o cuidado de observar nos escritos dos evangelistas que lhe antecedeu, ou seja, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos foram bases para a escrita do Evangelho lucano, bem como essa tradição oral que foi apresentada, né, para Lucas, tanto daquilo que ele ouviu, quanto daquilo que ele colheu de informação de outras pessoas, né, que estava no seu ciclo, que estava naquele contexto cristão, ali nas 2 décadas, quem sabe ali, próximo à escrita do seu evangelho. Então, eu posso dizer aqui, com base no nosso estudo, que Lucas, ele redige o seu evangelho, a redação do seu evangelho está baseada na tradição oral, na fonte do evangelho de Mateus e de Marcos, que são os primeiros a serem escritos. Lucas é o terceiro evangelho dos sinóticos
E nós temos aqui, parcialmente, como eu disse, são biografias, né? Os textos são biográficos. Não são totalmente biográficos, mas nós vamos observar nos livros de hermenêutica, que eu apresentei nas aulas passadas, que o texto dos evangelhos, eles contêm biografias, contêm narrativas. Essas narrativas são históricas, são narrativas escatológicas. Existe um ponto específico de escatologia em um determinado capítulo, aquele contexto histórico que vai falar do nascimento, do ministério de Jesus. Existe uma narrativa das parábolas, né? Que é um dos gêneros que nós vamos ter muito claramente aí nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, são as parábolas. As parábolas que são aquelas narrativas ilustrativas em que Jesus toma da vida cotidiana, exemplos da vida cotidiana para ilustrar ou trazer ensinos acerca de verdades espirituais, né? Então, há essas narrativas das parábolas que são ensinos aí do ministério de Jesus. Então, vamos para Lucas, né? Evangelho de Lucas agora, adentrando a esse texto. Nós sabemos pela tradição que foi escrito por Lucas e que esse texto ele foi destinado a um povo específico, né? Então, o autor do livro, quem escreveu este livro? Como eu já disse, a tradição dos pais na patrística, né, dos padres apostólicos. Padres apostólicos, irmãos, é um grupo de pais, né, apostólicos, é uma expressão latina. Padres apostólicos, padres apologistas, são aqueles que viveram nos séculos 2 e os apologistas nos séculos 3 e 4. Então, nós temos aí na patrística os pais da igreja. E nos pais da igreja, Tertuliano, Irineu e tantos outros, Justino Mártir, Clemente, Orígenes, uma série de pais aí nós temos aí na história da igreja. Dentro da história da igreja, este evangelho, como eu disse, é atribuído a Lucas. Nós temos aí um texto ou um título no evangelho de Lucas. Todos os evangelhos normalmente recebem Kata Evangelion Marcon, Kata Evangelion Matthaion, Kata Evangelho Lucan. Nesse caso aqui, nós temos aqui Kata Lucan Evangelion, que é o evangelho segundo, né? Segundo Lucas. Essas expressões gregas, elas são colocadas nos evangelhos pela tradição da igreja. Não foi o autor que intitulou Evangelho segundo Lucas, Kata Lucan Evangelion. Não, esse texto grego que foi colocado não foi colocado pelo autor. Foi a tradição da igreja que atribuiu, como eu estava falando, os pais da igreja foram os que atribuíram este evangelho a Lucas. E assim também atribuíram o evangelho a Marcos. É por isso que ele recebe, né, esse título aí, Evangelho segundo Lucas. Então, a data em que Lucas fora escrito. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito por volta do ano 63. Alguns falam 60, 65, tá? Mas nós colocamos aí uma data aproximada, 63, na tradição. Vocês vão conferir em algumas bíblias de estudo, alguns textos de comentários bíblicos, essas informações. Então, possivelmente escrito aí por volta desse ano. Antes de continuar, deixe-me apresentar alguns livros que eu acho importante aqui. Olha, esta série eu acho que eu apresentei para vocês a semana passada, né? Lucas, esse comentário, o famoso comentário de bolinhas, o Evangelho de Lucas é do Leon Morris. Leon Morris é um dos comentaristas do comentário de bolinha. Aí você tem Lucas, você tem João, tem Mateus, Marcos, tem todos os livros do Novo Testamento. Então eu estou colocando aqui o comentário Vida Nova, comentário de bolinha, mas aqueles que quiserem comprar o grande comentário da cultura cristã, fiquem à vontade, tá? Do Hendricks, do Simon e de outros que trabalham nesse comentário da cultura cristã.
Eu costumo apresentar esse comentário do A.T. Robertson, comentário de Lucas, que é da CPAD. Esse comentário de A.T. Robertson eu considero um bom comentário porque ele é a luz do grego do Novo Testamento. O Robertson, como eu falei na aula passada, eu apresentei para vocês o comentário dele de Mateus e de Marcos. É um grande gramático, né? A sua gramática ainda não foi traduzida para o português. Tem uma obra que, se eu fosse apresentar todos os comentários que eu tenho de João aqui, ia levar muito tempo. Mas deixe-me apresentar aqui um do Léon Dufer Xavier, que é da editora Loyola. Esse livro aqui do Léon Dufer Xavier é um comentário de João, tá? E eles são 3 volumes do Evangelho de João. São 3 volumes do Evangelho de João. Leitura do Evangelho segundo João. Um dos grandes comentários também é do J. Kerson, da editora Shed Publicações, olha. J. Kerson. Aí eu tenho do Juan Mateus, comentário, grande comentário exegético de Juan Mateus. Tenho comentário também aqui do Charles Dodge, a interpretação é o quarto evangelho. Esse aí é um pouco mais raro, difícil de você encontrar, tá? Do Dodge. Interpretação do quarto evangelho de Charles Dodge. E uma série de outros, né? Temos ali o comentário bíblico, NVI, como diretor, F.F. Bruce. Você tem o J. Kerson também, o comentário, né? Vida Nova, comentário bíblico Vida Nova do J. Kerson. São esses aqui, ó. 2 comentários excelentes também. E a gente tem uma série de obras aí que podem ser úteis para a nossa compreensão dessa questão. Estudo panorâmico da Bíblia, né? Da Henrietta Maris também, é muito bom. Uma visão panorâmica de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, só algumas obras para a gente se familiarizar com literaturas que vão trabalhar os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento também. Especificamente aí os que eu apresentei, a maioria vão trabalhar sobre os evangelhos aí. Então nós temos aí o destinatário, ou os destinatários para quem este evangelho foi escrito. Possivelmente, este evangelho nós dizemos que foi escrito aos gentios, mas este evangelho parece-nos que foi escrito a Teófilo e aos gentios também, né? Mas é destinado a Teófilo. Nós vamos ver isso no início do Evangelho, no capítulo 1, versículo 1. Ali já no início ele vai falar sobre o destinatário, ou os destinatários para quem foi escrito este Evangelho. Teófilo, a gente não tem informações quem seria Teófilo. Existe algumas informações aí que os escritores, os comentaristas vão sugerir, né? Nós não temos como bater o martelo, mas Teófilo certamente um gentio convertido, alguém de grande influência. Poderia ser o seu nome, essa palavra Teófilo, ou apenas um título atribuído àquela pessoa. Porque Theo é a palavra Deus e filo significa amigo. Então, Teófilo. Então você tem Theos e Filo, de onde vem a palavra filantropia, filosofia, filósofo. Essas palavras gregas, elas vão aparecer por diversas vezes no texto do Novo Testamento. Então, Teófilo seria um amigo de Deus. É a tradução do nome Teófilo, tá? Então, Teófilo foi um cristão, foi um amigo de Deus, foi um gentio convertido a quem Lucas endereçou este evangelho. E também nós cremos que ele foi endereçado aos gentios. Nesse caso, gentios conversos, né? Sendo um deles Teófilo. Por que que ele é direcionado especificamente aqui, de forma especial no início do evangelho, a Teófilo? Porque certamente Teófilo foi um dos patrocinadores, foi alguém que contribuiu para que este evangelho fosse escrito, né? Financiou, quem sabe, a redação do texto, para que Lucas pudesse escrever e relatar os fatos que ocorreram
no ministério e na vida e no ministério de Jesus. Há quem diga, eu tenho um comentário aqui interessante do Vincent, olha só, esta obra do Vincent é um estudo do vocabulário grego do Novo Testamento. São 4 volumes. No volume 1, ele vai comentar de Mateus a vários evangelhos e algumas epístolas. No evangelho de Lucas, Vincent vai dizer o seguinte, que Lucas parece ser um homem livre. Ele era médico e parecia ser um homem livre. Por quê? Porque, segundo Vincent, um pastor presbiteriano, o autor desta obra, segundo ele, Lucas seria um homem livre, mas possivelmente Lucas tinha sido um escravo. Lucas, segundo Vincent, teria sido um escravo, e há alguns que chegam a dizer que ele seria um escravo, nesse contexto, um escravo de Teófilo. Nós não temos como confirmar esses fatos, mas é uma suposição de alguns autores. Então, Lucas teria sido um escravo de Teófilo, porque na cultura naquela época, a cultura grega e romana, era normal as famílias ricas pegar os seus escravos e muitas das vezes um desses escravos estudar a medicina para que pudesse servir aquela determinada família. Então imagine, se essa concepção está correta de que Lucas anteriormente havia sido um escravo de uma família nobre e posteriormente se tornou um escravo livre, né? Porque, como eu disse, algumas famílias, era normal naquela cultura da época, pegar um dos seus escravos, ensinar ou levar a eles a estudar a medicina para que eles pudessem se tornar o médico daquela determinada família. Então essa é uma suposição interessante, porque no caso de Vincent, aqui ele diz que o nome mais provável para uma pessoa livre naquele contexto seria Lucanus, com a terminação us. E no caso de Lucas, nós temos a terminação sufixo as, Lucas, as. Esse sufixo as, na compreensão e na exposição de Vincent e de outros autores, é que identifica Lucas como alguém que teria sido um escravo, porque a parte final do nome, o sufixo do nome, identifica o nome de um escravo. Normalmente, os nomes de escravos naquele período terminavam em as. E o nome mais comum para alguém que fosse liberto seria, o nome, no caso, não Lucas, mas Lucanus, que seria uma terminação mais comum, né? Enquanto que esta terminação do nome Lucas seria um nome de escravos, que identificava um escravo. Então existe, na concepção de alguns autores, a possibilidade de que Lucas foi um escravo que teve um senhor que patrocinou os seus estudos em medicina para que ele servisse aquela família, e posteriormente Lucas, né, adquiriu ou conseguiu comprar o direito de liberdade, como era comum no mundo antigo também. Muitas vezes as pessoas compravam o direito, né, de liberdade. Escravos que se tornavam livres, né? Então a gente pode estudar um pouco sobre esse assunto no contexto histórico aí da cultura daquele primeiro século. Então é uma informação que pode ser considerada, analisada, vem de uma pessoa que é referência, né? Que analisa os vocábulos gregos do Novo Testamento, e ele faz essa exposição aqui, que é bastante interessante, como eu expus aí para vocês, tá? Então, se Lucas ele se tornou verdadeiramente um escravo livre, ele agora estava escrevendo para Teófilo. E aí pode ser que Teófilo tenha sido o seu senhor, né? E que havia patrocinado, quem sabe, os seus estudos. E agora Lucas, sendo um homem liberto, um homem livre, ele está escrevendo
um texto, um evangelho direcionando a Teófilo, o amigo de Deus, um cristão convertido ao Senhor Jesus Cristo. O tema do Evangelho de Lucas, um tema que pode ser dado ao Evangelho de Lucas, é Jesus, o Salvador divino e humano. No Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como o Salvador, como um ser divino e como um ser humano também. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, certo? É um evangelho extenso, é considerado um dos maiores ou o maior dos evangelhos, porque Mateus, apesar de ter 28 capítulos, mas o seu conteúdo parece-nos um pouco mais enxuto do que o texto de Lucas. Nós podemos observar aí neste evangelho um prólogo. O prólogo é aquela narrativa inicial, as informações básicas estão sendo dadas ali naquele texto inicial do evangelho. Então nós temos o prólogo lucano, que é os versículos 1 a 4 do capítulo 1. Após essa introdução ali do evangelho, nós vamos ter a narrativa da infância, que é aquele momento, né, acerca de Jesus na sua infância, do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, 52. Então Lucas ele vai narrar um pouco da infância de Jesus. Nós não temos tantos detalhes sobre a vida de Jesus. Temos aqueles relatos básicos da vida de Jesus, apresentado tanto em Lucas quanto nos demais evangelhos, especificamente Mateus, que amplia um pouco, quando ele dá mais informações acerca da fuga de Jesus naquele contexto de perseguição com Herodes o Grande. Lucas tem essas narrativas também, mas nós vamos observar que os relatos sobre a infância de Jesus não são tantos relatos, você não tem tantas informações. Onde Jesus esteve durante aquele período. Chega aos 12 anos é que nós vamos ter uma visão um pouco mais detalhada da vida de Jesus, quando ele está indo ao templo, né, com a sua família naquele período festivo. Nós vamos ter uma lacuna no ministério de Jesus dos 12 até os 30 anos. Nós não vamos ter informações onde Jesus esteve. Nós não temos detalhes onde Jesus esteve, tá? Nós temos algumas informações de que José, como alguém que trabalhava em carpintaria, vamos dizer assim, com construção, ele esteve em algumas cidades da Galileia, né? E lá ele prestou serviço. E quem sabe Jesus esteve também acompanhando José nesse contexto de construção nas cidades ali da região da Galileia, tá bom? Mas é muito vago as informações, não existe comentários específicos nos dando informação ou informações sobre a vida de Jesus a partir dos 12 até os 30 anos. E aí nós vamos ter o que nos capítulos iniciais da narrativa da infância? O anúncio do nascimento de João Batista, né, que é primo de Jesus. Nós vamos ter o anúncio do nascimento do Cristo aí no capítulo 1. Nós vamos ter a visita das duas mães, né? Aquele encontro entre Maria e Isabel. Vamos ter o relato do nascimento de João o Batista, né? Por que ele é chamado de João o Batista? É porque ele, João, foi aquele que batizou, né? Então ele ganhou esse nome de tratamento, né? O Batista. Por quê? Porque ele batizava no Rio Jordão. E nós observamos que João pode ter sido um dos essênios, que era um daqueles partidos religiosos do período interbíblico, que tinham seus rituais de purificação e que viviam no deserto, e que também praticavam os banhos de purificações. Daí a possibilidade de que o batismo adotado por João Batista seja uma forma adotada por ele a partir da concepção essênia dos banhos de purificações. Então ele começou a batizar
e conclamar o povo ao arrependimento e se chegar a Jesus, ou se chegar, né, ao arrependimento, porque o fim estava se aproximando, estava chegando o período do Messias, né? Então João, ele é aquele profeta que vai se destacar, né, como sendo o último dos profetas do Antigo Testamento e que vai surgir somente depois do período de silêncio, de 400 anos de silêncio profético. E ele vai justamente ser o percussor do Messias, a voz que clama no deserto, como o profeta Isaías havia dito. E ele veio preparar o caminho e anunciar a chegada do Mashiach, que é o Messias, mencionado lá em Mateus capítulo 1 e versículo 1. Temos também aí no capítulo 2 o nascimento de Jesus, nos dias de Herodes. O menino Jesus no templo entre os doutores, como eu falei. E a partir dos 12 anos em diante, a gente tem essa lacuna, como eu disse anteriormente, até os 30 anos. Não temos comentários sobre esse período de tempo acerca da vida de Jesus. Talvez ele trabalhou, como eu disse, com José na região da Galileia, nas construções naquela região em várias cidades. Bom, aqui nós vamos partir para o tópico 3, né? Onde nós temos aí um prólogo no Evangelho, as narrativas da infância e a preparação para o ministério público. Do capítulo 3 em diante, você já vai observar ali no Evangelho de Lucas o quê? O ministério de Jesus Cristo, né? O ministério de Jesus, ele vai se despontar ali a partir de quem? De João Batista. João estava batizando no capítulo 3 e no mesmo capítulo 3 você vai ter aí o batismo de Jesus pelo João Batista. Quando Jesus chega, ele pronuncia aquelas palavras: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Jesus se aproxima, João o batiza na água. Antes houve uma resistência, né? Quando Jesus chega, João não quis o batizar. E Jesus disse: não, João, há necessidade de que seja assim para que toda a justiça seja cumprida. Então João compreende e batiza a Jesus naquele contexto. Nós vamos ter, diferente do Evangelho de Mateus, uma genealogia no capítulo 3, a genealogia de Jesus. Lá em Mateus está no capítulo 1, aqui está no capítulo 3. Nós vamos ter também no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, depois do batismo de Jesus, observem aí o período da tentação, quando ele vai para o deserto para ser tentado. O capítulo 3, ele vai falar do batismo e também da genealogia, e o 4 vai iniciar falando acerca da tentação de Jesus, né? Quando ele foi tentado no deserto. Então aí nós findamos este bloco aí até o capítulo 4, né? Ainda no Evangelho de Lucas, nós temos o ministério de Jesus na Galileia. Aí nós temos um quarto bloco, né, do Evangelho, que é o ministério de Jesus na Galileia. Do capítulo 4 em diante, versículo 14 até 9:50, nós vamos ter aí o ministério de Jesus na região da Galileia. Em Nazaré e em Cafarnaum. A gente conhece um pouco da história de Jesus em Nazaré, quando ele entra na sinagoga e ele vai ler lá aquele texto do profeta, né? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar as boas novas, e aí vai, aquele texto de Nazaré, e aí Jesus está entre os doutores da lei, se proclamando já ali, abertamente nesse texto, como sendo ungido, Messias. Em Cafarnaum também o ministério de Jesus vai se iniciar com alguns milagres, né? E aí nós vamos observar aí o chamado, né, de Pedro e dos apóstolos também no capítulo 5. O capítulo 6 em diante nós vamos ter o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, aquele sermão que está lá em Mateus capítulo 5 a 7, também vai se repetir aqui. As narrativas, né, e diálogos de Jesus aí no capítulo 7. Algumas narrativas de Jesus e alguns diálogos de Jesus com aqueles que o acompanhavam, né? Os doutores, os escribas, os fariseus, os saduceus e os próprios discípulos de Jesus que estavam ali à sua volta, uma multidão de pessoas que o acompanhavam. Então aí a gente tem esta parte aí do ministério de Jesus sendo desenvolvido na Galileia.
Posteriormente, nós vamos iniciar aí o tópico 5, que é, na verdade, a narrativa, né, de viagem no caminho para Jerusalém, capítulo 9. Nós vamos ter aí do capítulo 9 até 19, 28. E vamos observar aí no capítulo 19, 29 ao 21, capítulo 21, 38, o ministério de Jesus em Jerusalém. Aqui nós vamos já observar o ministério de Jesus sendo desenvolvido no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, em Jerusalém. Então, observem, Jesus sai do norte e vem para o sul, né? São mais de 100 quilômetros, uma região da outra, 140 e poucos quilômetros. E Jesus se desloca para Jerusalém. Os acontecimentos, né, da entrada de Jesus em Jerusalém são narrados aí a partir do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, né? Como eu disse ali, o capítulo 19 tem uma das narrativas bem conhecidas, que vai ser a história de Zaqueu o publicano, né? Capítulo 19 vai falar bastante aí sobre Zaqueu o publicano e também algumas parábolas, né? E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui no capítulo 20, como eu disse, nós vamos ter histórias de controvérsias, né? Jesus discutindo alguns assuntos entre os seguidores dele, sejam discípulos ou aqueles que estavam à sua volta. E ele também, no capítulo 20, vai contar algumas parábolas, né, dos lavradores maus para as pessoas que estavam lhe seguindo, especificamente ali os doutores e os fariseus que vão questionar, e ele vai expor algumas parábolas, né? Vai falar acerca das questões do tributo, vai discutir com os saduceus também, acerca da ressurreição. Então, são vários pontos que são abordados aqui no contexto do capítulo 20. No capítulo 21, nós temos aí um discurso escatológico. Então, são narrativas históricas que também vão ter, em alguns momentos, algumas parábolas no meio desta narrativa. E também vão surgir pontos, vão surgir alguns pontos aí de interpretação, ou de exposição, melhor dizendo, de assuntos escatológicos, né? O que é a escatologia? É o estudo das últimas coisas, ou seja, no capítulo 21, nós vamos ter narrativas aí de assuntos futuros, são sermões proféticos dos princípios de dores que aconteceriam no futuro, que ainda estão para acontecer. A maioria desses eventos que estão narrados no discurso escatológico estão para acontecer no tempo do fim. É certo que algumas coisas ocorreram no contexto da destruição de Jerusalém no ano 70, mas a maioria dos fatos estão para acontecer no tempo futuro, que estará prenunciando ou anunciando a volta, o regresso de Jesus, né? Que é o princípio das dores e a grande tribulação que haverá no tempo do fim e a volta do Filho do Homem naquele contexto escatológico. Então você tem uma visão apocalíptica aqui dentro deste capítulo de número 21. Na verdade, é uma cena apocalíptica semelhante a Mateus 25, 24, 25, semelhante ao próprio livro do Apocalipse, com aquelas cenas que você lê com muitas figuras, né, que mostram um momento conturbado e de dificuldades que as pessoas enfrentarão nesse tempo de tribulação. Sinais na terra e sinais nos céus também, como diz aí o final do capítulo 21. O último ponto que nós vamos ter aqui é o sétimo tópico aqui, a paixão e a glorificação de Jesus. Então, a partir do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, aquela cena escatológica que ficou para trás no versículo 21, aquela cena do ministério de Jesus e das suas parábolas em Jerusalém, nos capítulos anteriores, aquela cena do ministério de Jesus na Galileia ficou para trás. Agora a gente vai ter no final aí as narrativas da paixão, né? A paixão e a glorificação de Jesus, do capítulo 22 ao 24. Você tem o quê? A refeição da Páscoa, né? O jantar de Pêssah,
que é aquela Páscoa onde Jesus se reúne com seus discípulos para jantar, e no período daquela janta de Páscoa, que era uma cerimônia anual, Jesus toma o pão e o vinho e apresenta para os seus discípulos como a sua paixão e diz, olha, esse aqui é sinal do meu corpo, do meu sangue que vai ser rasgado, do sangue que vai ser derramado por vós. Então existe aquele momento de comunhão de Jesus com seus discípulos, e dali em diante se desenvolve as narrativas da paixão, morte de Jesus, desde a sua prisão no Getsemane, e a sua condução até Anás e Caifás, Pôncio Pilatos, o próprio Herodes, e posteriormente Jesus sendo condenado à morte ali, diante de Pilatos, pela solicitação da multidão, né, diante de Pilatos. Então Jesus é condenado à morte, é levado ao Calvário, é crucificado, mas o texto vai falar para nós ali no capítulo 24 acerca da ressurreição, né, de Jesus e da sua ascensão posterior aos céus, né? Então nós temos aí as narrativas da paixão dentro dos capítulos 22 a 24 do Evangelho de Lucas. No finalzinho, a ascensão de Jesus, ele vai aparecer aos seus discípulos. Nós vamos ter aí, bem no final, a ascensão de Jesus aos céus. Então é assim finda os 24 capítulos do Evangelho de Lucas, que é um dos 3 evangelhos sinóticos. João é o 4º evangelho, né? Já falamos um pouco nas aulas passadas sobre João. E João, como os demais evangelhos, vão receber um título pela tradição da patrística. Alguns dos pais vão atribuir este evangelho a João. João, o apóstolo João, aquele que é tão conhecido que esteve aos pés da cruz, né? Com Maria, a mãe de Jesus, e Jesus, com as suas últimas frases da cruz, disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. É esse João que estava lá no Calvário que escreve, segundo a tradição, este evangelho que recebe o seu nome. Bom, o Evangelho segundo João tem como título aí Kata Ioanni Evangelion, que significa o Evangelho segundo João, né? Segundo João, o Evangelho segundo João. Então, esse termo que aparece no Evangelho foi colocado pelos copistas, né, e atribuído a João pela tradição. Então, o texto do Evangelho de João, ele é conhecido por nós como um dos evangelistas, e este evangelho ele não faz parte do grupo dos sinóticos, né? São 3 evangelhos sinóticos, e esse aqui é um evangelho mais exclusivo, com as suas peculiaridades, como a própria irmã expôs na aula passada, um monótico, né? Uma ótica única, é a ótica joanina, diferente da ótica dos demais sinóticos, né? Ele vai ter uma estrutura diferenciada da estrutura dos demais evangelhos. Como eu disse, o autor é João, e a data para a escrita deste evangelho. Possivelmente, João escrevera o seu evangelho lá por volta do ano 80, ou entre os anos 80 e 95, tá? Essas são as colocações de vários estudiosos. Alguns dizem que ele escreveu por volta do ano 90, então a data fica aí oscilando entre 80 e 95. Porque João, ele saíra de Jerusalém, eu falo isso até no meu livro aqui, esse livro que eu publiquei na editora Reflexão, um comentário bíblico da 3ª carta de João. Eu vou falar um pouco da história de João quando ele sai de Jerusalém. Nós não temos tantas informações, mas possivelmente João sai de Jerusalém e alguns anos depois ele vai estar na região da Ásia Menor, em Éfeso. E João vai estar em Éfeso e ali vai escrever alguns textos, tanto do seu evangelho quanto as cartas e o Apocalipse, quando ele estava exilado, que é o último escrito do apóstolo. Mas esse evangelho, certamente escrito aí por volta do ano 90, quem sabe, né? Ano 90, ele é atribuído ao apóstolo João, que esteve
e a tradição nos confirma que João esteve em Éfeso. E Maria, a mãe de Jesus, que estava aos seus cuidados, segundo a tradição, morreu lá na cidade de Éfeso. Existe essa tradição de que Maria morreu na cidade de Éfeso e ela estava aos cuidados do apóstolo João. A gente observa que todos os outros apóstolos, eles morreram martirizados. Somente João, ele morre de morte natural. Isso é interessante porque João, ele é aquele apóstolo que foi escolhido para cuidar da mãe do Salvador. Então ele cuidou até o final da vida dela e da vida dele, da mãe do Salvador, que é Maria, né? Então isso é interessante que somente João é o único dos apóstolos que vai morrer, o que morrera de morte natural, e não foi martirizado como os demais. Tentaram até o martírio. Diz-nos a história que naquele contexto João foi lançado em um tacho de azeite, segundo a história, mas João sobreviveu, né? Não sofreu danos ali quando foi lançado em um tacho de azeite fervendo. Então a gente tem esses relatos históricos acerca de João e ele vai posteriormente morrer de morte natural ali nas regiões da Ásia Menor, especificamente ali em Éfeso, de onde ele vai escrever as suas cartas. Certamente João escreveu as suas cartas ali naquela região. Os destinatários de João. João escreveu para os judeus convertidos. A igreja, alguns dizem, João escreveu esse evangelho para a igreja. Sim, ele escreveu para a igreja, mais um contexto de judeus convertidos que faziam parte desta igreja. Então, o evangelho de João é um evangelho que vai ser escrito para despertar, né, a fé dos conversos, daqueles que se converteram ao Cristo ressuscitado. E qual é o tema central do Evangelho de João? O tema de João é revelar a Jesus como Deus. Jesus é Deus, né? Despertando essa fé cristã nas pessoas através do seu Evangelho. E ele vai revelar Jesus aí no seu Evangelho como Deus. E é o propósito já do seu primeiro versículo no seu Evangelho, né? O que é que João vai dizer lá no primeiro versículo do seu Evangelho? Ele vai falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quando a gente lê este versículo, esse versículo faz parte de um outro livro que eu publiquei, que é o livro E o Verbo era Deus. É um livro que eu acho que eu já postei para vocês aí. Estou sem nenhum aqui, está ali em outra mesa. O comentário que eu faço do prólogo joanino é específico do versículo 1. O Verbo era Deus. Porque João começa a descrever o seu evangelho tomando como base a pré-existência eterna do Verbo e mostrando que esse Verbo de Deus, ou seja, Jesus, ele pré-existe mesmo antes da sua encarnação. João está preocupado já no princípio do seu evangelho de dizer, olha, no princípio, e esse princípio joanino é um princípio anterior ao princípio de Gênesis 1. Porque lá em Gênesis 1 a gente tem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João já está dizendo que, em princípio, em tempo passado, no contexto passado, na pré-existência passada, o Verbo estava lá, e o Verbo estava na presença e na comunhão com Deus, e esse Verbo era o próprio Deus. E João vai dizer que esse Verbo, sendo Deus, que estava com Deus, como segunda pessoa da Trindade, João vai dizer no versículo 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então ele começa a descrever a divindade, mas ele mostra que este ser divino tomou forma humana. E é interessante que o pensamento de João é nos levar à pré-existência eterna de Cristo, mesmo antes da criação de todas as coisas, do universo. João está querendo nos dizer, olha, ele estava com Deus e ele se manifestou em forma humana para revelar o Pai. E somente o Filho que está no seio do Pai, versículo 18, o Filho unigênito, ou Deus unigênito, numa melhor tradução, que está no seio do Pai,
ele o torna revelado, o faz conhecido. Em uma palavra que se usa aqui, exegeseto, essa exegese que João está dizendo aqui no versículo 18, é que Jesus está revelando. Então, Jesus é a revelação de Deus. Ele está revelando o Pai no versículo 18. Então, o versículo 18 do capítulo 1 vai mostrar que Cristo é a revelação máxima que nós temos. O Pai se revelou através de quem? Do Filho. O Filho se revelou através de quem? Da sua manifestação, ele está nos mostrando o Pai, né? Porque Deus nunca foi visto na sua totalidade como ele é por ninguém. Somente o Deus unigênito, ou seja, Jesus, é quem revela o Pai para a humanidade. E isso ele fez através do quê? Da sua vinda, da sua encarnação, como diz o versículo 14 do capítulo 1 de João. E isso, ele fala de encarnação do Verbo, que estava com Deus e que tudo foi feito por esse Verbo, e todo o universo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele era a vida e nele estava tanto a vida como a luz dos homens. Então a preocupação de João é mostrar que o Verbo já estava lá antes da sua encarnação. A partir daí, desta síntese acerca da encarnação do Verbo divino, eterno, pré-existente, que João revela ali no prólogo, nós vamos ter o ministério público de Jesus. A partir disso aí nós vamos ter o primeiro tópico sendo desenvolvido aí no Evangelho de João, o ministério público de Jesus. Observem que, diferente dos demais evangelhos, João começa com um prólogo revelando a divindade e a humanidade de Cristo, que revela o Deus Pai através da sua encarnação, e já inicia-se assim o ministério público de Jesus. Nós vamos ter aí do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50, o desenvolvimento do ministério público de Jesus. Você tem a preparação aí, e você vai observar aí a chamada, né, de alguns discípulos aí, os primeiros conversos aí vão aparecer nesse capítulo, o ministério de Jesus em Jerusalém, né, em Caná, melhor dizendo, ministério de Jesus em Caná, da Galileia. Jesus chamar alguns discípulos, e posteriormente aí no capítulo 2 você já tem aquelas bodas em Caná, onde Jesus participou com seus familiares e ele transforma a água em vinho. Você tem o ministério de Jesus em Jerusalém, no capítulo 2. Jesus e a mulher de Samaria, que é aquele texto, acho que um dos mais conhecidos no Evangelho de João, que é quando Jesus era necessário passar por Samaria, né, em Sicar, e ele conversa naquele diálogo com a mulher samaritana, e ela tem aquele diálogo com Jesus, ele lhe pede água, nós conhecemos a história, e aquela mulher então diz, olha, tu sendo judeu me pede água a beber, sendo eu samaritana. E aí a gente conhece o desenrolar daquela história, o enredo daquela história, dentro do contexto ali de Samaria, em que Jesus se apresenta como água viva para aquela mulher, né? E como Messias. E aquela mulher, ela abraça a fé, né? E o Messias ali, e ela sai a proclamar o Evangelho para os seus, a sua população ali na região de Samaria. Então a gente tem aí o capítulo 4, já mostrando o ministério de Jesus alcançando os samaritanos. Temos aí a cura de um paralítico em Betesda, que é aquele texto polêmico, né? Que alguns tem algumas polêmicas ali no texto do paralítico de Betesda, no capítulo de número 5, que vai falar do mover das águas, né? E as pessoas eram descidas o tanque para ser curada de qualquer tipo de enfermidade. Jesus cura aquele homem que esperava o mover das águas. Jesus não estava querendo descer o homem às águas, mas curá-lo ali naquele alpendre lá em Betesda, né? Então, quando João, só um relato que eu quero falar rapidamente, quando João escreveu o seu evangelho, por volta do ano aí 90, aproximadamente, João, ele conta o relato do paralítico em Betesda. E ele usa um tempo verbal aí que é chamado de presente histórico, né?
E nesse presente histórico que João está utilizando para contar esse fato aí, ele conta para nós como se o tanque de Betesda ainda existisse, mas não existia mais quando ele escrevia. Então, ele está utilizando aí o presente histórico para descrever o fato, mas o tanque já havia sido destruído naquela época da destruição de Jerusalém no ano 70. Tá? Então, nós temos um verbo lá no início do capítulo 5 que vai ser identificado no texto grego como um presente histórico. Tá bom? Só a nível de informação. Temos aí ainda no capítulo de número 5, honrando o pai e o filho, né? O filho é honrado assim como o pai, no capítulo 5 aí do seu evangelho. E nós vamos ter mais adiante aí o testemunho do filho, né? Capítulo 5 do evangelho de João. Nós vamos ver aí, Jesus declara-se filho de Deus igual ao pai, né? Jesus se declarou como filho. Quem me vê a mim, vê o pai, né? São declarações feitas por Jesus. Jesus se declarou como sendo divino, né? E muitos procuravam matá-lo por causa das suas declarações no seu ministério. Então, essas narrativas de João, elas vão apresentando para nós o desenvolvimento do ministério público de Jesus. Nós temos aí o ministério de Jesus na Galileia, no capítulo 6, conflitos em Jerusalém. Lá em João 10, Jesus vai se declarar como o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor e o pastor dará vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida pelas suas ovelhas. Então a gente tem um desenrolar da história do Evangelho de João que vai culminar, né, na sua paixão, morte e ressurreição. O ministério de Jesus em Betânia é aquele texto da família de Lázaro, Marta e Maria em Betânia. A entrada triunfal de Jesus é relatada aí no capítulo 12, quando ele entra montado em um filho de jumentinho lá em Jerusalém, né, e as pessoas gritam, Hosana, Hosana, salva-nos, né, se puder, salve-nos se puder. E Jesus entra em Jerusalém na semana já, aquela semana de paixão dele, e Jesus vai ser rejeitado, né? Ali a partir do capítulo 12 nós vamos observar a rejeição por parte de muitas pessoas, né? Algumas pessoas vão rejeitar a Jesus. Jesus entra, mas ele é rejeitado por alguns ali em Jerusalém. E aqui nós vamos caminhando para um ponto específico. Vimos aí o tópico 1, agora vamos ao tópico 2 do Evangelho de João, onde nós vamos ver o ministério de Jesus, né, e os discípulos, e por último nós vamos falar sobre a paixão, a ressurreição de Jesus, que é o terceiro tópico. No segundo tópico, nós vamos ter aí Jesus, né, servindo como modelo. Ele é um modelo para ser seguido no capítulo 3. Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? E aí nós temos aí um ensino de Jesus acerca da liderança dos seus apóstolos, né? A humildade de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que ele veio para servir e não para ser servido. Então ele dá um exemplo para o seu colégio apostólico de que eles deveriam servir. E posteriormente a gente vai observar os apóstolos se tornando, né, escravos verdadeiramente de Cristo, como Paulo disse, né? Paulo se chama de escravo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em alguns casos, Paulo se declara como servo, que é escravo. A palavra doulos significa escravo de Cristo, né? Doulos Christou, escravo de Cristo. Então Paulo se proclamou, outros se proclamaram escravos de Cristo. Nós vamos ter aqui ainda no Evangelho de João, no ministério de Jesus e os seus discípulos, pronunciamento da traição e a negação. Está no capítulo 13. Né? Capítulo 13, nós vamos ter esses detalhes acerca da traição de Judas. Judas trairá Jesus. Vamos ver a preparação, né, da partida de Jesus, no capítulo de número 14.
Capítulo 14 é aquele capítulo bem conhecido. Jesus vai dizer, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai tem muitas moradas. Então existe uma preparação. A igreja não vai ficar desamparada, né? Existe um local preparado para aqueles que são fiéis e seguem a Cristo. Ele iria morrer, mas iria ressuscitar. E há um lugar preparado para aqueles que seguem ao Senhor. Então nós temos aí esses detalhes, né? No capítulo 14 do Evangelho de João. A produtividade, né? Por submissão. Isso aí vai ser relatado no capítulo 15, onde nós vamos ter ali Jesus se declarando como a videira verdadeira, e os apóstolos e aqueles que fazem parte hoje também do corpo de Cristo, que é a igreja, são partes desta videira, né? Estamos aí ligados à videira verdadeira para produzir frutos, né? Como diz aí o capítulo 15 do Evangelho de João. Lidando com a rejeição, o capítulo 16 vai falar sobre algumas rejeições que houve por parte, né, de alguns que estavam ali com Jesus. Então Jesus é rejeitado, né, por alguns. Capítulo 15 ainda. E o capítulo 16 nós vamos compreender a partida de Jesus. Ele vai partir, mas ele vai dizer claramente que não nos deixaria órfão, né? Ele não nos deixaria órfão. Nós teríamos um auxílio da parte do Senhor. Entre os capítulos 16 e 17 é onde nós vamos ter a oração no capítulo 17 pelos discípulos e a promessa do Consolador também, que está conosco, né? E que nos momentos de adversidades nós devemos estar firmados aí em Cristo, né? Estarmos firmados em Cristo. A oração de Jesus pelos seus discípulos é aquela oração sacerdotal, né? Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, e santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, o capítulo 17, ele vai ser um capítulo de intercessão. É a oração de Jesus pelos seus discípulos, onde Jesus intercede pelos seus discípulos no final ali do seu ministério, ao lado dos seus discípulos. A partir do capítulo 18, nós vamos ter aí o terceiro tópico aí, paixão e ressurreição de Jesus. Aí, a partir do capítulo 18, nós vamos ter as narrativas da paixão, que é a prisão, que são textos contados de forma semelhante lá nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. As narrativas da paixão, elas são muito próximas em todos os evangelhos, apesar de João não ser um evangelho sinótico, mas ele vai conter as narrativas da prisão, do julgamento perante as autoridades, perante Pilatos, da crucificação, o sepultamento, a ressurreição e a aparição de Jesus aos discípulos, né? Lá diante de Tomé, onde ele disse, olha Tomé, seja crente, não seja incrédulo, quando Jesus aparece na segunda vez, né? Depois de 8 dias, quando seus discípulos estavam reunidos. Então nós temos aí uma síntese da paixão de Jesus e o epílogo final, que são as considerações finais do ministério de Jesus. Tranquilo, meus irmãos? Sintetizamos aí, resumimos aí o Evangelho de João, falando rapidamente da estrutura deste Evangelho, que é o quarto Evangelho, e que tem uma estrutura diferenciada da estrutura dos Evangelhos sinóticos. Então, pessoal, findamos a aula de hoje, falamos aí sobre os Evangelhos de Lucas e Evangelho de João. Na próxima aula falaremos sobre Atos dos Apóstolos. 너는